parte 2 da aula de sistema circulatório. Na parte 1, vimos o coração e terminamos falando da circulação sanguínea, da circulação sistêmica e da pulmonar. Lembrando neste slide que do coração o sangue sai por meio de artérias e alcança os tecidos, que podem ser os pulmões, no caso da circulação pulmonar, ou o restante do corpo, no caso da circulação sistêmica. E daí, deste tecido, o sangue ele vai retornar para o coração por meio de veias, que é por meio destes vasos que o sangue chega. Porém, neste intervalo entre artérias e tecido, nós temos a presença de vasos sanguíneos que se diferenciam entre si, de acordo com a parede deste vaso e, consequentemente, com o lumen do vaso, o diâmetro, o local onde passa o sangue. Então, nós temos artérias de grande, de médio calibre, também artérias de pequeno calibre e as chamadas arteríolas. Conforme o sangue ele se distancia do coração, estes vasos eles vão diminuindo o seu calibre. E quanto mais próximo do tecido, mais fino e simples se torna este vaso. Portanto, chegando no tecido, o sangue ele chega por meio de capilares. Neste caso, temos os capilares arteriais. Os capilares são vasos de troca, já que deixam oxigênio no tecido e trocam por gás carbônico. O sangue que sai destes tecidos sai com pouco oxigênio. E ele sai por meio de capilares também. Neste caso, capilares venosos, que vão conduzindo o sangue para veias de pequeno calibre, que são chamadas de vênulas, e aos poucos estas vênulas vão aumentando de calibre, formando veias de médio e veias de grande calibre, até alcançar o coração. Então, próximo do coração, tanto quando o sangue sai, quanto quando o sangue chega, nós temos vasos de grande calibre, que são os vasos da base. É importante entender que artérias, arteríolas, capilares arteriais estão sempre irrigando, levando o sangue para os tecidos. Enquanto que capilares venosos, vênulas e veias estão sempre trazendo, levando, aliás, para o coração, de volta o sangue que saiu por meio das artérias. Então, estes vasos venosos, eles estão drenando o sangue destas regiões que receberam o sangue por meio dos vasos arteriais. Nós temos os vasos sanguíneos de 3 tipos, como vimos, artérias, veias e capilares. As artérias e as veias, elas possuem 3 camadas, ou chamadas de túnicas, que não serão detalhadas na aula de anatomia. Mas só para termos uma ideia, nós temos nessas camadas, né, a túnica ou camada interna, a túnica média e a túnica externa. É nesta túnica média que existe a camada muscular, de músculo liso, que vai individualizar um vaso do outro. Na prática, conseguimos perceber no laboratório de anatomia a diferença entre uma artéria e uma veia se nós pinçarmos estes vasos. Nós iríamos perceber que as artérias elas são mais calibrosas, têm a parede mais espessa, que é perceptível. E as veias têm as paredes mais finas. E isto é decorrente desta camada média muscular, que vai determinar a espessura desta parede do vaso e também o diâmetro por onde passa o sangue, o lúmen arterial ou venoso. Em se tratando de artérias, nós temos
chamadas anastomoses. Anastomoses são um meio de comunicação entre as artérias, que ocorre como forma de mudar o trajeto do fluxo sanguíneo. Então, muitas vezes, isto é bastante importante num caso de lesão, onde o sangue ele é interrompido no seu fluxo, e como existem essas comunicações, ele pode seguir para um outro local, irrigando, levando oxigênio para as outras regiões. A partir destas anastomoses, formam-se as chamadas circulações colaterais. Temos artérias de grande calibre, são as artérias ditas elásticas, condutoras. As artérias de médio calibre, que são as artérias musculares, distribuidoras. E pequenas artérias e arteríolas. Entre as veias, temos veias de pequeno calibre, chamadas de vênulas. Elas são tributárias de veias maiores. Isso significa ser tributária, que elas estão levando o sangue para uma veia maior. Então, aqui, por exemplo, aqui teríamos uma vênula. A vênula está, olha a flechinha, levando o sangue para uma veia maior. Então, esta daqui é uma tributária desta veia maior, pois leva o sangue para esta outra veia. Então, as veias formam tributárias. Né? E as veias, né, em se tratando de pequenas veias, nós temos a formação também de plexos venosos. Plexos venosos, que são um emaranhado de veias, de pequenas veias. Assim como tínhamos plexos nervosos, um emaranhado de nervos, aqui nós temos plexos venosos. Nós temos veias médias também. Né? As veias, estas médias, elas acompanham as artérias. Nós temos muito mais veias do que artérias, normalmente uma artéria para duas veias. Isto porque o sangue passa dentro das artérias com mais velocidade, com mais pressão, o que não ocorre nas veias. Então, o sangue, a mesma quantidade de sangue que passa nas artérias, para que passe nas veias, tem que passar entre maior quantidade de veias, já que essas veias têm menos velocidade. Algumas veias possuem válvulas. Algumas veias possuem válvulas que vão auxiliar no retorno de sangue para o coração. Então, se as veias que possuem válvulas, elas auxiliam o sangue para retornar ao coração, nós podemos pensar que as veias que existem nos membros inferiores têm muita quantidade de válvulas, diferente das veias que existem nos membros superiores. E já as veias do pescoço não possuem válvulas. Por quê? Porque a ação da gravidade no pescoço, né, com o sangue que passa nas veias do pescoço, facilita, né, favorece o retorno de sangue para o coração. Já as veias lá da nossa perna, do nosso pé, elas precisam de um auxílio para que o sangue retorne. Por isso que existem as válvulas venosas. Em algumas, não todas as veias. Quando estas válvulas elas não estão funcionando bem, nós temos as chamadas varizes. Existem veias também de grande calibre. As veias de grande calibre e as artérias condutoras são exemplificadas pelos vasos da base do coração. E temos também capilares, que são vasos bastante simples, que unem, aqui nós temos um exemplo de um leito capilar, unindo o lado arterial com o lado venoso. Diferenças entre artérias e veias. Nós vimos que as artérias têm bastante pressão, né, enquanto que as veias não têm pressão, por isso a quantidade de veias é maior, para fazer com que a mesma quantidade de sangue circule dentro delas. Mesma quantidade de sangue que circula nas artérias. As artérias, elas pulsam e as veias, elas não pulsam. Isto por causa da parede arterial,
que tem uma quantidade de músculo liso espessa na sua túnica média. Quando percebemos a nossa frequência cardíaca, estamos apontando, né, com os nossos dedos, normalmente, numa área onde passa uma artéria, como é o caso quando nós medimos a nossa frequência cardíaca com os dedos no nosso punho. Nós estamos percebendo o sangue passando na artéria radial, né? Então, nós conseguimos perceber o sangue passando dentro das artérias, na superfície do nosso corpo, porque dentro delas o sangue pulsa e passa com bastante pressão. O que não acontece com as veias. Se nós cortássemos uma artéria, o sangue seria jorrado. Já não ocorreria com uma veia, né? É por meio das veias que nós tiramos sangue, né? E este sangue ele é retirado pela pressão que é feita pelo êmbolo da seringa. As artérias não têm válvulas, como foi dito, né? Já as veias elas possuem válvulas. Importante para a nossa aula de hoje é lembrar que as artérias elas irrigam, levam sangue. E esta condução de sangue é feita por meio de artérias, né, que vão aos poucos diminuindo seu calibre, e durante esse trajeto de artérias de grande, médio e pequeno calibre, nós temos a formação de ramos. Cada artéria vai emitir ramos para que maior quantidade de regiões sejam supridas, sejam irrigadas e, consequentemente, sejam nutridas com o sangue. Já as veias, elas fazem a drenagem. O sangue é drenado dessas regiões por meio das veias. Então, as veias, elas fazem drenagem do sangue destas regiões. E, ao longo do seu trajeto de retorno ao coração, elas vão recebendo tributárias. Vamos falar de algumas artérias e, na sequência, algumas veias. Não serão tratadas de artérias ou veias de pequeno calibre. Na pequena circulação, temos as artérias pulmonar direita e pulmonar esquerda, que são fruto da bifurcação do tronco pulmonar. Então, aqui nós temos o tronco pulmonar e a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, como nós vimos nas circulações da parte 1 desta aula. Na grande circulação, nós temos a artéria aorta. Então, lembram que, como base da base, nós temos a artéria tronco-pulmonar e a artéria aorta. Vimos as artérias que saem do tronco pulmonar na pequena circulação e agora, na grande circulação, temos a artéria aorta. Então, todos estes vasos vão ser iniciados com os vasos da base. Seguindo, a artéria aorta. A artéria aorta, ela possui 4 partes. Então, vamos olhar aqui para esta imagem e identificar a artéria aorta saindo, né, do ventrículo esquerdo, que está aqui. Nós não conseguimos ver o trajeto dentro do coração. Aqui nós temos a saída da artéria aorta. Nesta saída, nós já visualizamos 2 partes da artéria aorta. A sua primeira porção, que é a artéria aorta ascendente, aqui temos uma pequena parte que está ascendendo, veja que ela está indo para cima e não está descendo, não está indo para baixo. Então, por isso é dita ascendente. A artéria aorta ascendente, ela possui um comprimento, um trajeto de apenas 5 centímetros. E logo a seguir, nós vemos o arco da aorta. O arco da artéria aorta. O arco da artéria aorta, ele forma um arco mesmo, né? E faz uma curva para a esquerda. Após esta curva para a esquerda, nós começamos a perceber a porção descendente da artéria aorta,
né? A porção descendente, que vai passar atrás do coração. Então, vocês estão vendo aqui, translúcido, tá? A parte da artéria aorta descendente, né? Passando na região torácica. Por isso chamado de artéria aorta torácica. Porção descendente, porque está descendo. Assim que a artéria aorta, porção descendente torácica, ela passa para a região abdominal e cruza o músculo diafragma, nós temos, então, ela passa a ser denominada de artéria aorta abdominal. Então, essa daqui, ó, é a artéria aorta abdominal. E veja que durante este trajeto da artéria aorta, ela vai emitindo ramos, ó, que são chamados de artérias também, né? São artérias de médio calibre, certo? E essas artérias de médio calibre, por sua vez, elas vão emitindo outros ramos, né? Alguns são denominados artérias e outros simplesmente ramos. Mas significa que eles estão irrigando diversas regiões do nosso corpo, todo o nosso corpo, né? Este sangue que chegou até o pé, ou chegou até a mão, ou chegou até a cabeça, vai retornar por meio de um sistema das veias pulmonares e das veias cava, que nós vamos ver logo adiante, certo? Então, a artéria aorta possui 4 partes. Aqui na outra imagem, a artéria aorta ascendente, uma pequena porção, 5 centímetros, o arco da aorta faz uma curva para a esquerda, então o arco da aorta termina e começa a surgir a porção descendente da aorta, que é a aorta torácica, na sua primeira parte, passando pelo tórax. E então, quando a artéria aorta, porção descendente, ela cruza um músculo diafragma, passando por um hiato, ou seja, por um espaço, por uma abertura que existe no músculo diafragma, né? O músculo diafragma, ele não oblitera, ele não fecha as cavidades torácica e abdominal, existe comunicação entre essas duas cavidades, e isto ocorre por meio de algumas aberturas. Uma delas é o hiato aórtico, que é um espaço que existe no músculo diafragma. Então, a artéria aorta passa pelo hiato aórtico, que fica a nível da vértebra torácica número 12. Então, passa a se denominar artéria aorta abdominal. Passa a se denominar artéria aorta abdominal. Vamos verificar as 4 partes da artéria aorta e alguns ramos importantes que emergem delas. Na artéria aorta ascendente, nós temos os ramos artéria coronária direita e artéria coronária esquerda. As artérias coronárias, elas fazem a irrigação do coração, da parede cardíaca. Vamos verificar esta face, que é a face externocostal do coração, e a face diafragmática. E nesta face externocostal, conseguimos verificar a artéria aorta ascendente, que é esta daqui, ó. Esta daqui é o tronco pulmonar, tá? O tronco pulmonar passa na frente da artéria aorta. Passa na frente da porção ascendente da artéria aorta. Então, aqui nós temos a porção ascendente, tá? E desta porção ascendente, nós temos a localização, né? A emergência, a saída das artérias coronárias. Aqui nós temos a artéria coronária esquerda e esta a artéria coronária direita, tá? Por que eu sei que esta é a esquerda e esta é a direita? Uma maneira fácil de identificar é localizar esta ponta, como se fosse o ápice do cone, né? O coração tem um formato cônico. Então, aqui temos o ápice do coração, e o ápice do coração ele está localizado no ventrículo esquerdo. Então, esta aqui é a artéria coronária esquerda, e veja que ela se continua emitindo vários ramos, alguns deles com nomes importantes,
mas não vamos entrar nesses detalhes. E aqui a coronária direita, que vai continuar, aqui nós temos a coronária direita, ó, e emitir esses ramos, abrangendo toda a parede cardíaca, como nós conseguimos visualizar aqui, ó, artéria coronária direita saindo da artéria aorta ascendente e artéria coronária esquerda abrangendo todo o coração, certo? As artérias coronárias, elas vão seguir o seu trajeto dentro de percorrendo um sulco, que nós vimos quando estudamos o coração, que é o sulco coronário, né? Então, esta área aqui é o sulco coronário, ó, onde existe o trajeto, né, o alojamento destes vasos. Além das artérias coronárias, passam pelo sulco coronário também algumas veias cardíacas, né? As veias cardíacas são aquelas que vão levar para dentro do coração o sangue que foi distribuído para o coração por meio das artérias coronárias. E essas veias são chamadas de veias cardíacas. Nós temos 3 veias cardíacas mais conhecidas e várias tributárias destas veias. Mas, dentre estas veias cardíacas, o que nós podemos dizer e verificar aqui com mais evidência é que estas veias elas vão todas drenar para o seio coronário, ou todas elas confluem para desembocar no seio coronário, né? Então, só para a gente melhorar aqui a explicação, aqui nós temos a veia cardíaca magna, que traz o sangue da esquerda, aqui nós temos a veia cardíaca parva, que traz o sangue da direita, e esta é a veia cardíaca média, certo? E elas recebem tributárias, ó, são veias que desembocam nestas outras veias, nessas veias cardíacas. E todas essas 3, a parva, a média e a magna, elas vão levar o sangue para este espaço chamado de seio coronário. O seio coronário, que é um espaço, seio é um espaço, lembra? Sinus, seio é um espaço. Ele está também alojado no sulco coronário. E do seio coronário o sangue vai cair no átrio direito. Então veja que o átrio direito, ele recebe o sangue das veias cava e também o sangue do seio coronário. Arco da artéria aorta. Nós temos como ramos do arco da artéria aorta, então aqui está o arco, né? Nós temos como ramos diretos do arco da aorta o tronco bracocefálico, que é este aqui. O tronco bracocefálico, ele fica à direita, tá? Depois nós vamos identificar a artéria carótida comum, que é esta daqui, a artéria carótida comum. Veja que ela vai se bifurcar, tá? Ela é comum, então ela é comum para algo. Então, ela lá em cima vai se bifurcar. Nós temos também a artéria subclávia esquerda, tá? Então, a artéria subclávia esquerda, saindo direto do arco da aorta. Agora, percebam que deste tronco, que quando se fala em tronco, também existe a bifurcação de algo, né? Ou trifurcação, mas nos nossos casos é bifurcação, como o do tronco pulmonar se bifurca em artérias pulmonares. O tronco bracocefálico, que é ramo direto do arco da aorta, se bifurca em artérias que são as encontradas do lado esquerdo, né? Então, nós temos a artéria carótida comum do lado esquerdo e também a artéria carótida comum do lado direito. Nós temos a artéria subclávia do lado esquerdo e também a artéria subclávia do lado direito. Só que do lado direito, estas artérias saem do tronco bracocefálico. E do lado esquerdo, estas artérias saem direto do arco da aorta. A artéria carótida comum, seja ela esquerda ou direita, ela vai se bifurcar
em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Esta bifurcação aqui. Nós já vamos ver novamente. A artéria carótida interna é aquela que faz a irrigação, participa da irrigação do sistema nervoso central. E a carótida externa vai ser foco da aula de vascularização da cabeça e pescoço, que é a próxima aula. As artérias subclávias, tanto a artéria subclávia direita, que é ramo do tronco bracocefálico, quanto a artéria subclávia esquerda, que é ramo do arco da aorta, vão dar origem às artérias vertebrais. As artérias vertebrais. Então, nós temos da artéria subclávia a artéria vertebral, que é a primeira artéria que emerge da artéria subclávia. Aqui nós temos a artéria vertebral. E do outro lado, aqui nós temos a artéria subclávia, nós temos a artéria vertebral também. Certo? Lembrando que as artérias vertebrais, elas vão se unir e formar a artéria basilar, matéria do semestre passado. Todos estes ramos, eles continuarão se bifurcando, como a gente pode ver nessa imagem. Isto vai ocorrer em todos os slides que nós vamos ver a seguir, né? Até, como foi dito antes, as artérias diminuírem de calibre, formando as arteríolas e então os capilares arteriais. Vamos ver algumas artérias faladas agora nessa outra imagem. Nós temos aqui a artéria carótida comum, né? A artéria carótida comum, numa vista lateral esquerda. Então, aqui a gente tem a artéria carótida comum esquerda, que é aquela que sai diretamente do arco da aorta. Ela se bifurca, tá? Como a gente está vendo aqui, a nível da vértebra cervical número 4, certo? Isso ocorre em ambos os lados. E vai formar a artéria carótida interna, né, que vai passar lá pelo canal carótico e vai formar como ramos terminais as artérias cerebrais, média e anterior, participando da irrigação do cérebro diretamente. E nós temos a formação, né, como resultado da bifurcação da carótida comum, da artéria carótida externa, que vai participar da irrigação da cabeça e do pescoço. Então, observe para onde que estão indo os ramos da artéria carótida externa, que nós vamos estudar na próxima aula, né? Nós temos a artéria subclávia, né, melhorando a descrição dos slides anteriores. Aqui nós temos agora a artéria subclávia, né? E nós vimos que a artéria subclávia, aqui nós temos a subclávia direita, tá? Então, vemos aqui o tronco bracocefálico, que ocorre somente do lado direito, e a subbifurcação em subclávia e carótida comum, direita, né? Mas nós queremos ver somente a subclávia aqui, ó. Então, o primeiro ramo que emerge da subclávia é a artéria vertebral, que está aqui. A artéria vertebral vai passar por dentro dos forames transversos de vértebras cervicais. Aqui está a artéria vertebral passando dentro desses forames, né? E esta artéria vertebral e ambos os lados, elas se unem, relembrando, ó, e formam a artéria basilar, né? A artéria basilar. E aí nós temos o sistema vértebro-basilar, que faz parte da irrigação do sistema nervoso central. A artéria subclávia pode ser vista nessa imagem aqui, né? A artéria subclávia, ela se continua. Veja que o próprio nome indica que ela está passando por baixo da clavícula. Aqui nós temos a clavícula seccionada, né? Aqui está a clavícula. Então, a subclávia passa por baixo da clavícula e assim que ela passa por baixo da clavícula e entra na região axilar,
ela passa a se chamar artéria axilar. Então, a artéria axilar, ela está aqui, ó, ela possui 3 porções, 1, 2 e 3. Então, o que interessa é saber que da subclávia passa a ser formada a artéria axilar e daqui o sangue ele vai ser conduzido irrigando o membro superior. Tá? Então, veja novamente que tem diversos ramos que emergem destas artérias que nós estamos vendo. Tá? Aumentando sempre as possibilidades de irrigação para as regiões do nosso corpo. E aí nós vamos encerrar por aqui esta parte. Nós não vamos seguir estudando as artérias dos membros superiores, assim como não vamos fazer isso com membros inferiores. Nós vamos até a artéria axilar e daqui nós vamos somente entender que o sangue ele é conduzido para membro superior. Terceira porção da artéria aorta, que é a parte onde ela começa a descer, né? Então, nós temos a artéria aorta torácica, que é aquela porção descendente que passa somente pelo tórax. Por isso, este nome, artéria aorta torácica. A artéria aorta torácica é esta daqui, né? Veja aqui a artéria aorta torácica. Esse aqui é o arco da aorta. E aqui nós temos a artéria aorta torácica. Certo? A artéria aorta torácica, ela passa para o hiato, pelo hiato aórtico, e aqui nós temos a outra porção que nós vamos ver a seguir, que é a artéria aorta abdominal. Então, vamos concentrar só na torácica. Desta torácica, existe a emergência de alguns ramos, obviamente, né? São eles os ramos esofágicos, que seguem fazendo irrigação do esôfago, os ramos bronquiais, que estão saindo aqui mais em cima, chegando aos brônquios. Aqui nós já temos os brônquios, o brônquio principal esquerdo, aqui o direito, né? Os ramos traqueais, que vão fazer irrigação da traqueia, que nós temos uma parte da traqueia. E os ramos intercostais posteriores, aqui identificados, passando na região posterior dos espaços intercostais, entre as costelas. Artéria aorta abdominal. A artéria aorta abdominal, continuando na porção descendente, é esta daqui, que vai do nível do hiato aórtico até a sua bifurcação, nestas artérias que vamos ver a seguir. A artéria aorta abdominal, ela termina na vértebra lombar número 4, certo? E no seu trajeto, a artéria aorta abdominal, ela vai dar os seguintes ramos. Tronco celíaco, que é este tronco que vai se trifurcar. Agora nós temos uma trifurcação, já vamos ver os nomes. Nós temos a artéria mesentérica superior, que fica logo abaixo do tronco celíaco. Nós temos aqui a artéria mesentérica superior. Nós temos as artérias renais e a artéria mesentérica inferior. Então, vamos voltar lá para a porção do tronco celíaco, que ocorre logo a seguir do hiato aórtico. Então, a artéria aorta se formou, nós vemos em seguida o tronco celíaco. O tronco celíaco vai dar origem a 3 artérias. A artéria hepática comum, veja aqui a artéria hepática comum, que vai seguir levando sangue para o fígado, para o pâncreas, que está do outro lado, né? E para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, né? Então, o fígado fica, na sua maior parte, à direita. E o pâncreas ele fica atrás do estômago, que não se consegue ver aqui, né? E fica à esquerda. Então, a artéria hepática comum, embora o nome hepático lembre fígado, faz a irrigação também de outras vísceras, tá? Mas principalmente do fígado. E por que faz a irrigação de outras vísceras? Porque no seu trajeto, a artéria hepática comum emite ramos que vão atingindo maior quantidade de estruturas.
Nós temos a artéria gástrica esquerda, que vai se unir com a artéria gástrica direita e vai fazer irrigação do estômago. E nós temos também a artéria lienal ou esplênica, né, que a origem da palavra lembra baço, tá? Então, aqui nós temos a irrigação do baço por esta artéria e também de parte do estômago. A artéria mesentérica superior, que está logo abaixo do tronco celíaco, faz a irrigação do intestino delgado, de todo o intestino delgado, e também de partes do pâncreas e intestino grosso. Tá? Então, mesentérica, né, assim como hepática nós lembramos fígado, gástrica nós lembramos estômago, lienal ou esplênica lembra baço, né? Spleen do inglês é baço, então spleen do inglês lembra esplênica, para a gente associar também as palavras, né? Lembra baço, assim como renais lembra rim, mesentérica lembra intestino, né? Então a artéria mesentérica superior, ela vai fazer irrigação do intestino delgado e parte também do pâncreas e intestino grosso. Então, veja que ela é superior porque existe uma mesentérica inferior, que segue aqui na letra D, que também vai emitir vários ramos. E esta mesentérica inferior, de forma geral, alcança o colo descendente. O colo descendente é parte do intestino grosso e também o reto. As artérias renais, que estão aqui para cima, né, nas laterais da mesentérica superior, elas vão levar sangue para os rins. Aqui nós temos a visualização de apenas um rim, né? O outro está aqui do outro lado. A artéria aorta abdominal, como foi dita, ela termina na altura da vértebra lombar número 4. Né? Veja aqui que nós estamos vendo a parede posterior do abdômen, né? A parede posterior da cavidade abdominal. E nesta parede posterior, nós verificamos aqui a coluna vertebral. Isso aqui é a coluna vertebral, alcançando aqui as vértebras lombares, que tem o corpo da vértebra bem espesso, né? E aqui nós temos a concavidade do nosso osso sacro, formado pela união de vértebras sacrais. A artéria aorta abdominal termina e vai se bifurcar. Novamente, nós temos uma bifurcação. E a formação é das artérias ilíacas. Artéria ilíaca. Lembra ilho do osso do quadril, né? Então, aqui está, por exemplo, ó, o osso do quadril, a crista ilíaca. Aquela crista do osso do quadril que nós conseguimos palpar em toda a sua extensão. Então, nós temos a artéria ilíaca comum de ambos os lados. E as artérias ilíacas comuns, né, ela é comum para alguma coisa, significa que vai vir alguma bifurcação, pelo menos. Ela se bifurca. Bifurca em artéria ilíaca interna. Então, veja aqui que ocorre uma bifurcação, ó, aqui não tem a flechinha, né? A artéria ilíaca comum está aqui, ela se bifurca nesta, que é a ilíaca interna, e a ilíaca externa, que é esta maior, que vai se continuar, ó, do outro lado, vai se continuar para o membro inferior. Certo? Cada artéria ilíaca comum, então, bifurca-se para formar as artérias ilíacas externa. Aqui estamos visualizando a externa, na mesma altura que nós estávamos vendo na outra imagem. E ela vai, então, atravessar esta área aqui, ó, da região inguinal, né, e vai vai alcançar a coxa. Né? E nesta transição, nós temos da ilíaca externa para a coxa a formação da artéria ilíaca, da artéria femoral. Então, a artéria ilíaca externa deixa de ser ilíaca externa quando atravessa a região inguinal e forma, então, a artéria femoral, que vai alcançar o membro inferior todo, coxa e perna e pé.
E nesse trajeto vai, obviamente, formar outras artérias e emitir vários ramos, né? Como nós paramos em artéria axilar para membros superiores, nós vamos parar em artéria femoral para membros inferiores. E a outra artéria, ramo da bifurcação da ilíaca comum, é a ilíaca interna. Então, a artéria ilíaca interna está aqui, alcançando toda a região pélvica, irrigando bexiga, urinária, próstata, útero, ureteres, reto. Vamos partir para o estudo de algumas veias. Da mesma forma, nós não vamos identificar veias pequenas, né? As vênulas, somente veias médias e grandes. Veias da pequena circulação. Como visto na aula de coração, nós temos as veias pulmonares direitas, superior e inferior, e as veias pulmonares esquerdas, superior e inferior. Estas veias, então, pulmonares, elas fazem parte dos vasos da base e já foram estudados na aula de coração. Na grande circulação, nós temos as veias cavas, que vão alcançar o coração no átrio direito. Temos a veia cava superior e veia cava inferior. A veia cava superior, lembrando, ela drena, né? Agora nós já estamos tratando de veias, então nós não vamos falar em irrigação e nem vamos falar de ramos. Nós vamos falar de drenagem e de tributárias. Então, esta veia cava superior, relembrando também que foi falado na aula de coração, ela drena o sangue das regiões que estão acima do músculo diafragma. Então, aqui está a linha tracejada, indicando as áreas de drenagem da veia cava superior, que são as regiões acima do músculo diafragma, e a região de drenagem da veia cava inferior, né? Regiões que estão abaixo do músculo diafragma. E é óbvio que este sangue, ele não drena diretamente para estas veias cava. Para ele alcançar as veias cavas, ele precisa de diversas outras veias. Veias de médio calibre e tributárias. Veia cava superior. A veia cava superior, ela está apontada aqui, né? Então, a veia cava superior, ela está alcançando o átrio direito do coração. Então, agora nós temos o caminho inverso. O sangue ele vai chegar no coração. A veia cava superior, ela é formada pela confluência ou pela união das veias braquiocefálicas, da veia braquiocefálica direita e da veia braquiocefálica esquerda. A braquiocefálica esquerda, ela é um pouco mais longa do que a veia braquiocefálica direita, já que quando ela se forma, que é aqui, ó, quando ela se forma, ela está do lado esquerdo e mais afastada do átrio direito do coração. Então, para ela alcançar o átrio direito, ela percorre um caminho maior e é protegida pelo manúbrio do externo, nesse trajeto. A veia braquiocefálica, tanto direita quanto esquerda, estas veias elas são formadas pela união das veias jugular interna e subclávia. Aqui do lado esquerdo, nós temos a veia jugular interna esquerda e a veia subclávia esquerda, que se unem e formam a braquiocefálica esquerda. E do lado direito, nós temos a veia jugular interna direita e a veia subclávia direita, que se unem e formam a braquiocefálica direita.
As veias jugulares, elas drenam o sangue de cabeça e pescoço. Essas jugulares, a veia jugular interna, que é a maior das veias jugulares, tá? Nós vamos ver que existem outras veias jugulares. A jugular interna é a maior delas, drenando o sangue de cabeça e pescoço. Já a veia subclávia, ela drena o membro superior, principalmente, certo? Existem veias que são as veias do pescoço, que vão ser estudadas também na aula de cabeça e pescoço, de vascularização da cabeça e pescoço. Essas veias vertebrais, que não estão sendo vistas aqui na imagem, elas são tributárias, ou seja, elas confluem e drenam o sangue para as veias braquiocefálicas, que são essas veias braquiocefálicas que nós acabamos de ver. Então, chegam nas veias braquiocefálicas também as veias vertebrais, que formam um plexo venoso ao redor das artérias, com o mesmo nome, que nós vimos anteriormente. Então, como eu falei, existem outras veias jugulares, chamadas de veias jugulares anteriores e veias jugulares externas. A veia jugular anterior, ela forma uma comunicação na região anterior do pescoço entre uma veia jugular anterior e outra, que a gente não consegue identificar aqui muito claramente, tá? E as veias jugulares externas, elas estão aqui identificadas, né? Aqui nós temos um corte da veia jugular externa, e aqui nós temos a veia jugular externa vista em maior extensão, tá? Então, estas veias, jugular externa e jugular anterior, né? Ou jugulares externas e jugulares anteriores, porque não é somente uma de cada, elas drenam ou seja, elas são tributárias das jugulares internas, que um exemplo está aqui, né, que ela é a jugular interna, que é a maior, bem grande, ó, mais calibrosa, né, nós acabamos de vê-la no outro imagem, no outro slide. Então, estas veias jugulares anteriores e externas são tributárias, drenam para jugular interna, drenam para a subclávia e drenam para a braquiocefálica, tá? E é importante dizer que existe bastante variação no local de drenagem destas veias, que são veias superficiais. Elas podem drenar para as jugulares internas, para as subclávias e para as braquiocefálicas, né? Aqui nós vemos a jugular externa drenando no ângulo formado entre a jugular interna e a subclávia, mas ela pode desembocar diretamente na jugular interna ou diretamente na subclávia. É isso que é para entender, né? A variação que ocorre na desembocadura destas veias. Lembrando, né, que o sangue do encéfalo ele é drenado para os seios venosos da dura mater, né, aqui identificamos alguns seios venosos, e destes seios venosos o sangue ele vai ser direcionado para a veia jugular interna, né? Então o sangue do encéfalo ele alcança esta veia, né, que é a veia que forma, junto com a subclávia, a braquiocefálica. Então, o sangue do encéfalo corre para cá, para esta veia. Mas antes dele chegar na veia jugular interna, ele passa pelos seios venosos da dura mater. A veia subclávia, que está passando logo abaixo da clavícula, conforme foi dito no que se refere à artéria subclávia, né? Nós temos a artéria subclávia passando embaixo da clavícula, e nós temos a veia subclávia agora, retornando com o sangue. Então, aqui nós temos a veia subclávia, passando bem embaixo da clavícula, aqui a gente consegue ver a clavícula do outro lado, né? Estaria aqui, ó. E a qual, né, é continuação da veia axilar, né? A veia axilar, assim como temos a artéria axilar.
e esta veia axilar ela vai recebendo o sangue do membro superior. Lembrando que é o sangue levado pela artéria axilar, né, onde nós paramos. Então, veia axilar, veia subclávia, que vai encontrar com a jugular interna, novamente formando a braquiocefálica. Veia braquiocefálica. Sistema da veia cava inferior. A veia cava inferior, que está identificada aqui, né? A veia cava inferior está identificada aqui. Ela é formada, então aqui nós estamos lembrando, fazendo o caminho inverso. Nós estamos trazendo o sangue de baixo para cima, ou dos lados para a veia cava, né, a qual vai alcançar o coração no átrio direito, né? A veia cava ela é formada pela confluência das veias ilíacas comum. Aqui nós temos a veia ilíaca direita e aqui do outro lado a veia ilíaca esquerda. Estas duas veias se unem e vão formar a veia cava inferior. A veia ilíaca comum, por sua vez, é formada pela união da veia ilíaca interna e da veia ilíaca externa. Aqui nós temos o lado direito. E do lado esquerdo a mesma coisa. Veia ilíaca interna, do lado esquerdo, e veia ilíaca externa, do lado esquerdo. Se unem e formam a ilíaca comum esquerda. Com a ilíaca comum direita, forma a veia cava, que vai lá para cima no coração. A veia ilíaca interna, ela drena o sangue que foi levado pela artéria ilíaca interna. Este sangue que está nas vísceras pélvicas. A veia ilíaca externa, ela drena o sangue proveniente da veia femoral, que nós já vamos identificá-la melhor, a qual traz o sangue do membro inferior. Aqui, aqui está errado, né? A veia ilíaca externa, ela drena o membro inferior, conforme está aqui, ó. Tá? Então, como foi falado, né? A veia ilíaca externa, tanto de um lado quanto do outro, ela é formada pela veia femoral. Então, é continuação, na realidade, da veia femoral. Aqui nós vemos a veia femoral numa maior extensão, né? Então, a veia femoral ela vai ascendendo com o sangue, passa pela região inguinal e forma a veia ilíaca externa, né? A qual recebe o sangue, então, do membro inferior. Igual nós tínhamos a artéria femoral aqui do lado, ó, que passa pela região inguinal e forma a artéria ilíaca externa. A veia cava inferior, que eu tinha apontado antes para vocês, né, ela percorre a cavidade abdominal à direita da artéria aorta. Então, aqui nós temos a artéria aorta abdominal, à direita nós temos a veia cava inferior. E a veia cava inferior, para alcançar o átrio direito do coração, ela passa por um forame. Nós vimos antes o hiato aórtico, por onde passa a artéria aorta, a nível de T12. Veja que é um pouco mais abaixo, né? Agora, a veia cava, ela vai passar do abdômen para o tórax, do abdômen para o átrio direito do coração, por meio também de uma abertura. Só que esta abertura não se chama hiato aórtico, se chama forame da veia cava, tá? Que ocorre um pouco mais acima, a nível da vértebra torácica número 10, para então alcançar o coração. Ao longo deste trajeto, a veia cava inferior, ela recebe algumas tributárias. Entre elas, nós vamos destacar as veias renais. Então, aqui nós temos as veias renais,
que estão levando para a veia cava inferior o sangue dos rins, sangue que foi levado para os rins por meio das artérias renais. Então, aqui nós temos as veias renais drenando o sangue para a veia cava inferior. Então, a veia renal é tributária da veia cava inferior. E, obviamente, veia renal, né, drenam os rins. Né? Até, veias a gente sabe que drena e renais nos lembram rins. Já as veias que drenam as vísceras do sistema digestório, o rim faz parte do sistema urinário, já as veias que drenam vísceras do sistema digestório, que são vísceras tais como pâncreas, que é uma glândula anexa do sistema digestório, intestinos, estômago. Este sangue, né, ele é drenado por veias que confluem para um sistema chamado de sistema porta-hepático. Então, aqui na flecha rosa, nós temos, ilustrando, né, o sangue chegando no fígado. Então, este aqui é o fígado, que nós ainda vamos estudar. E esta flechinha aqui está em cima da veia porta hepática. Tá? E este sangue que está passando por dentro desta veia porta hepática é proveniente de vísceras do sistema digestório. Então, vamos olhar aqui o estômago, tem uma veia, várias, aliás, né, que estão confluindo para a veia porta. Nós temos sangue do baço também, que vai confluir para esta veia porta. Nós temos veias do pâncreas, que vão confluir, né, de forma genérica, estamos falando, não estamos denominando as veias, né, nem conhecendo o trajeto de todas elas. Nós temos veias que vêm dos intestinos. Intestino grosso, que é este que a gente consegue identificar por ser realmente mais grosso e mais curto também, e possuir estas dilatações, né? Então, veias que são provenientes do intestino grosso e também do intestino delgado, que é este aqui, mais fino, mais longo, sem a presença destas dilatações aqui, ó, características do intestino grosso. Tá? Então, o sangue destas vísceras, que compreendem os órgãos do sistema digestório, também, né? Ele é drenado para a veia porta hepática e entra, então, no fígado. O fígado faz a filtragem deste sangue, eliminando as toxinas deste sangue. E do fígado, este sangue, que entrou aqui, ó, novamente, temos a veia porta. Do fígado, este sangue ele vai sair por meio de veias hepáticas, que normalmente são 3, né? Aqui nós estamos identificando uma veia hepática, normalmente são 3. E estas veias hepáticas são também tributárias da veia cava inferior. Certo? Então, quando eu falei no outro slide que as veias renais, elas são tributárias da veia cava inferior, ou seja, são algumas das veias que drenam para a veia cava superior, elas não são as únicas. Porque o sangue dos órgãos do sistema digestório também cai na veia cava inferior. Só que não cai diretamente na veia cava inferior. Este sangue ele passa pelo fígado e entra pelo fígado por meio da veia porta. Tá? Aí este sangue todo entra no fígado, né? É filtrado e então ele é conduzido para a veia cava inferior, da veia cava inferior para o átrio direito. Muito obrigada pela atenção. E no nosso próximo encontro é uma oportunidade de esclarecer algum assunto que não ficou entendido e tirar algumas dúvidas. Até lá!